A paz do Senhor Jesus, aos seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC, nós vamos para mais um vídeo-aula. Estamos iniciando a sexta apostila e a matéria Teologia, a primeira matéria da apostila Teologia do Novo Testamento, apostila número 6. Você que chegou até aqui é dos que perseveram. Essa apostila ela é a última, se fosse uma sequência de 1 a 6, mas como o nosso curso é cíclico, às vezes nem sempre quem está estudando a apostila 6 já está concluindo. De qualquer forma, está bem adiantado, não está na apostila 1, com certeza. Amém? Então nós vamos começar com a introdução da matéria da teologia do Novo Testamento. E o conteúdo diz assim: a teologia do Novo Testamento é derivada da teologia bíblica e se relaciona com outras disciplinas da teologia. Ela trata das questões relativas a Deus, expressas no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, e de temas teológicos dos livros e cartas do Novo Testamento. Apesar da variedade dos temas, como salvação, vida eterna, fé, reino de Deus, pecado, arrependimento, justificação, cristologia, vida cristã, Espírito Santo, escatologia e outros, tratados por diferentes autores, cada um com um estilo e vocabulário próprio, temos uma perfeita unidade. Nossa proposta aqui não é abordar todos os temas existentes nos livros do Novo Testamento, mas os mais importantes. Não iremos nos preocupar, ainda que sejam importantes, com as questões de autoria, canonicidade, destinatários, propósitos e contextos históricos e culturais, já que elas são abordadas juntamente na análise dos livros e epístolas, Evangelhos Sinóticos, módulo 1, Epístolas Paulinas, módulo 2 e Epístolas Gerais, módulo 3. É importante compreender que os autores dos livros do Novo Testamento não escreveram um tratado teológico completo e não tiveram essa pretensão. Antes, suas obras foram escritas para atender às necessidades da igreja da época e, mesmo assim, é possível obtermos uma teologia do Novo Testamento. Existem basicamente duas formas de abordar a teologia do Novo Testamento: através dos diferentes grupos literários, sinóticos, teologia paulina e joanina, e apresentar as opiniões teológicas de cada grupo, ou através da seleção de certos temas maiores, como salvação, fé e vida eterna, etc. Para o nosso propósito, preferimos em optar por uma abordagem através dos grupos literários, que será tratada pela seguinte ordem: teologia dos evangelhos sinóticos, teologia joanina, teologia paulina e teologia das epístolas gerais. Na opinião do pastor Luiz Saião, o apóstolo Paulo é o primeiro e maior teólogo do cristianismo. Para muitos estudiosos, é o fundador do cristianismo do ponto de vista teológico. Basta ler a Epístola aos Romanos para entender a razão de tal sugestão. Apesar disso, o ex-perseguidor dos cristãos tem sido talvez o mais perseguido e desprezado cristão de todos os tempos. Os adeptos do judaísmo não gostam de Paulo, rejeitam-no mais do que o próprio Jesus. Os liberais quase o crucificaram. As feministas o veem como machista recalcado. Até alguns conservadores chegam a dizer em certos textos, isso é a opinião de Paulo. No entanto, sem Paulo não há cristianismo neotestamentário. Nós encerramos então a introdução e na página 21 nós iniciamos a aula tópico 1, a relação com a teologia bíblica, conceito, definição, natureza e a relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento. A teologia do Novo Testamento
juntamente com a teologia do Antigo Testamento, é um ramo da teologia bíblica. Primeiramente, vamos definir a teologia bíblica para então oferecer uma definição da teologia do Novo Testamento e o seu relacionamento com outras disciplinas bíblicas. A teologia bíblica é uma disciplina histórica e descritiva que busca organizar e aplicar a teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento à situação contemporânea. Ela busca sintetizar, resumir o conteúdo teológico dos textos bíblicos. Como disciplina teológica, a teologia bíblica estrutura e organiza a mensagem ou tema dos livros da Bíblia em seu ambiente formativo histórico. A teologia bíblica sintetiza e resume a revelação divina expressa nos textos bíblicos ou em parte, entendidos à luz da história e cultura do receptor inicial e expresso de forma coerente e compreensível para o leitor moderno. Em termos mais simples, é o estudo da revelação divina do Antigo Testamento e mostra o desenvolvimento do conhecimento teológico através dos tempos do Antigo e do Novo Testamento. O objeto do seu estudo, portanto, é tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O estudo da teologia do Novo Testamento não pode ser feito de uma forma dissociada. Ela depende de outras disciplinas que, por sua vez, é base para outras. A teologia do Novo Testamento depende da hermenêutica, exegese, a história do Novo Testamento e a crítica. É base para a teologia sistemática e a teologia histórica. Não abordaremos aqui essas outras disciplinas porque, de certa forma, já foram abordadas nos módulos anteriores do curso. Então, vamos lá. Lição 1, tópico, ponto 1. Definição de teologia do Novo Testamento. Teologia do Novo Testamento é um ramo da teologia bíblica que estuda e sistematiza a revelação de Deus através de Jesus e dos ensinos dos apóstolos no Novo Testamento. Ela estuda a revelação progressiva de Deus em termos da situação vivencial no contexto histórico e cultural da época de Jesus e dos autores dos livros canônicos. Lição 1.2. Natureza. Quanto à sua natureza, a teologia do Novo Testamento trata da compreensão das questões relativas a Deus expressas no Novo Testamento. É importante considerar que o Novo Testamento não é uma obra teológica em si. Seus escritores não escreveram obras teológicas completas e nem complexas. Antes, suas obras foram escritas movidas por necessidade e circunstância do seu contexto e do seu tempo. A teologia do Novo Testamento tem a função, então, de descobrir os temas e convicções teológicas de cada livro e autor e organizar um material que reflita realmente a mente e a teologia dos autores do cânon do Novo Testamento. Encerramos a página 21. Na página 22, nós vamos para a lição 1.3, a relação com o Antigo Testamento, né? Estamos, então, iniciando na página de número 22. O Antigo Testamento contém revelação progressiva que se desenvolveu num período de cerca de 2000 anos e deve levar em conta o desenvolvimento do processo de elaboração de uma teologia veterotestamentária. O Novo Testamento completa essa revelação progressiva com a normatização, principalmente com as epístolas, de temas obscuros até então do Antigo Testamento. O Novo Testamento não contém uma progressão na revelação, não anula, mas interpreta e complementa o Antigo Testamento. Nota-se uma diferença entre as proximidades da teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento. A teologia do Antigo Testamento tende a ser mais descritiva. Por outro lado, a teologia do Novo Testamento tende a ser confessional.
é, em parte, um resultado da natureza do Velho e do Novo Testamento. Historicamente, há três posições da relação do Antigo e do Novo Testamento. Então, vamos a essas posições. A primeira posição, a escola marcionita via uma descontinuidade total entre o Antigo e o Novo Testamento. Para Marcion, a lei é o resultado da revelação do demiurgo de obscuridade. Yahvé, a lei, é má. O evangelho vem do verdadeiro Deus da luz, Jesus. Por isso, Marcion tirou do Antigo como do Novo toda referência a temas como assuntos relativos ao judaísmo. Ele eliminou do seu cânon. Ele foi o primeiro a elaborar um cânon do Novo Testamento. O Antigo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos e João, e elaborou um cânon com apenas 11 livros, o Evangelho de Lucas e 10 das cartas de Paulo. Bultmann disse, para a fé cristã, o Velho Testamento deixou de ser revelação como tem sido, e todavia é para os judeus. 2. A escola de Alexandria, com seus personagens principais como Clemente de Alexandria, Orígenes, unem a lei ao evangelho, vendo uma identidade de substância entre o Antigo e o Novo Testamento. Orígenes não foi o primeiro, provavelmente, Filo, mas utilizou um método alegórico de interpretação, disciplina lecionada na escola de Alexandria, onde ele foi diretor, em relação ao Antigo Testamento. 3. Agostinho de Hipona também utilizaria esse método de interpretação, que seria o método adotado pela Igreja medieval e católica até os dias de hoje. E 4. A escola antioquana, com seus protagonistas Inácio e Teófilo, rejeitou a hermenêutica de alegorização que Orígenes propôs. Como os judeus não aceitavam uma diferença entre a lei cultica e a lei moral, os antiocanos argumentavam que Paulo tampouco o faria. Enfatizavam o desenvolvimento do Antigo até o Novo Testamento. Eles disseram que era necessário entender o Antigo Testamento para poder entender o Novo. Lição 1.4. Objetivos da teologia do Novo Testamento. O objetivo específico é o de conhecer Deus através da pessoa de Jesus como a imagem de Deus invisível. Visa também conhecer as experiências dos cristãos sobre a influência dinâmica do Espírito Santo e interpretar suas novas atitudes em função da nova vida regenerada que alcançaram. Basicamente, é a busca por conhecer as Escrituras do Novo Testamento de maneira especializada, tendo-a como única fonte confiável, infalível e última na formação do corpo de doutrinas cristãs, que conduz à prática e propicia respostas às inquirições humanas. Na opinião de Lose, a teologia do Novo Testamento deve expor sistematicamente as ideias teológicas dos escritos neotestamentários, examinando com rigor cada um desses escritos, a fim de mostrar como tem desenvolvido na pregação, da qual a igreja extrai a mensagem de Cristo morto e ressurreto, tal como aparece no Novo Testamento. Encerramos a página 23. Na página 24, nós entramos na lição 2, a história da teologia do Novo Testamento. Sendo que a palavra de Deus é a palavra histórica emitida em um contexto histórico e cultural específico, existe uma relação íntima entre a teologia do Novo Testamento e a história do Novo Testamento. A teologia depende da história porque o Novo Testamento apresenta a teologia em história. Lição 2.1, Igreja Primitiva. Não temos na igreja primitiva uma teologia do Novo Testamento, porque o cânon foi fechado somente no IV século. A igreja utilizava o Novo Testamento, como também algumas cartas de Paulo e os evangelhos. O Antigo Testamento passou a ser interpretado à luz do Novo através do método literal de interpretação. Mas a partir do final do segundo século, por influência de Orígenes, as escrituras começaram a ser alegorizadas.
Esse método foi utilizado pela Igreja durante todo o período da Idade Média e até a época da Reforma. Lição 2.2, Idade Média. Nesse período, a interpretação literal foi totalmente abandonada e a alegorização foi o método adotado para a interpretação das Escrituras. O resultado dessa interpretação foi uma teologia dogmática e as Escrituras foram usadas para sustentar os dogmas da Igreja Católica. Agostinho foi o grande mestre da igreja nesse período e a partir dele muitos dogmas foram criados. Os grandes nomes desse período foram Anselmo, Pedro Abelardo, Alberto Magno, Tomás de Aquino. Destes, Tomás de Aquino foi o mais importante. Ele produziu uma grande obra teológica chamada Suma Teológica, que continha 3.000 artigos, onde ele procurou harmonizar a fé com a razão e a teologia com a filosofia. Lição 2.3, Reforma. A partir desse período, as Escrituras passaram a ter o seu lugar de primazia nos cultos e passou a ser o centro da teologia. Martinho Lutero e os demais reformadores rejeitaram a teologia dogmática prevalecente até então e propuseram a interpretação literal das Escrituras. Essa ênfase e mudança de método hermenêutico despertaram o interesse pelo estudo das línguas originais das Escrituras e pela teologia bíblica. Lutero estabeleceu o princípio da sola Escritura e a doutrina da salvação e da fé foi desenvolvida a partir da interpretação literal. Muitos dogmas da Igreja católica, como a indulgência, foram rejeitados. A partir daí, houve uma preocupação maior com o desenvolvimento da teologia bíblica. Escolasticismo protestante. Lição 2.4. Também conhecido como ortodoxia protestante, o termo ortodoxia do grego ortodoxia, de ortos, certo, e doxa, opinião, que originalmente significa uma crença correta, é sinônimo de confessionalismo. As raízes do escolasticismo estão no século XII, quando houve uma tentativa de racionalizar a teologia, enfatizando mais a razão em detrimento da fé. Encerramos a página 24, página 25. Nesse período, a filosofia aristotélica e não mais a platônica passou a ser o instrumento para entender a teologia. Mas o escolasticismo protestante está situado entre o período da Reforma e o Iluminismo, mais precisamente no século XVII. Nesse período houve uma sistematização e consolidação das ideias e doutrinas da Reforma em contraste com a Contra-Reforma. Os teólogos desse período tiveram o objetivo de preservar a doutrina bíblica das heresias romanas. Lição 2.5, Racionalismo. A partir do século XVII surgiram duas escolas de pensamento da filosofia moderna: racionalismo e empirismo. Esse período, também conhecido como a Idade da Razão, teve em René Descartes o seu maior representante. A premissa básica era que somente pelo uso da razão se poderia obter o conhecimento verdadeiro, e essa foi a base do deísmo inglês e do iluminismo francês. A partir dessa base, a teologia bíblica foi analisada pela perspectiva puramente racional e a Bíblia passou a ser considerada apenas como um documento histórico e todo o elemento sobrenatural e a inerrância das Escrituras foram rejeitadas. O racionalismo teve no deísmo sua expressão religiosa. O deísmo negou a ideia de um Deus transcendente e que intervém na história. A interpretação racional da Bíblia, da teologia bíblica feita pelos deístas, produziu uma religião natural que negou também a encarnação e a expiação de Cristo. Quanto ao iluminismo, fruto do racionalismo, foi um movimento filosófico do século XVIII, caracterizado pelo culto à razão e à fé no progresso.
O iluminismo questionou a tradição, os dogmas e a autoridade e influenciou todas as áreas da sociedade: política, religião, filosofia, artes e ciência. Nós encerramos, então, na página de número 25 e prosseguimos no próximo vídeo com a lição 2.6, tratando do liberalismo teológico. Boa aula, Deus abençoe.